Buenas Brasil, que tal? Gente, hoje eu vim aqui falar pra vocês mais um videozinho. E hoje eu vim falar pra vocês sobre o espanhol. Como que eu aprendi a falar espanhol, se eu já vim sabendo, se foi difícil, se eu já falo bem. Hoje o tema é esse. Vamos? Então, gente, quando eu decidi vir pra Espanha, há 2 anos e meio atrás, uma das minhas maiores preocupações foi a questão do espanhol, né? Porque eu mal falava português, né? O nosso português do jeito que a gente fala. E eu não falava inglês, não tinha uma segunda língua, então eu me preocupei bastante. Então eu procurei, né? Eu procurei um professor aí em Goiânia, né? Como se todos soubessem que eu morava em Goiânia. Então eu morava em Goiânia e eu procurei um professor para me dar aulas particulares. E esse professor ele já tinha morado na Espanha e também em outros países. E a gente focou mesmo em conversações, em coisas que eu poderia usar aqui, né, a princípio, quando eu chegasse e tal. Então, sim, eu peguei umas 5, 6 aulas só de espanhol. E, gente, eu aprendi muito pouco com essas aulas, porque foi numa fase que eu tava, assim, na loucura, né, de organizar as coisas pra vir embora e tal. Então, assim, eu peguei umas 4, 5 aulas e já tava ansiosa e parei. Eu aprendi muito pouco, né? E assim que eu cheguei, eu tive um probleminha no aeroporto, né? As minhas malas... A minha mala não, a mala do Murilo foi extraviada. E eu precisava conversar com a atendente do guichê. E eu fui lá, eu não tinha opção, né? Eu cheguei, falei meio que portanhol, na verdade acho que eu falei mais português do que espanhol, expliquei pra ela que minha mala tinha extraviado e tal, e ela não conseguia me entender, e aí eu peguei o Google Tradutor e a gente tentou se comunicar lá, muito difícil, mas conseguiu. Gente, às vezes eu saio um pouco do tema, porque eu falo muito, às vezes eu acabo detalhando muito e saio um pouco do tema, mas voltando lá. Então, eu cheguei aqui sem falar eu vou falar sem falar espanhol, porque o que eu aprendi foi muito pouco, muito básico, né? Por minha sorte, o espanhol, ele é muito parecido com o português. Muito parecido, gente, não é igual, mas é parecido. Quando você chega aqui, você entende um pouco do que as pessoas falam. Era para entender mais, só que até o seu ouvido acostumar, você entende um pouco, né? Então eu cheguei, fui pra casa de uma amiga, ela falava espanhol, os primeiros dias me ajudou e tal, mas eu tinha muita dificuldade de me comunicar. Às vezes eu ia no supermercado, né, coisa básica, tipo perguntar um preço, perguntar onde estava a mercadoria, então eu tinha muita dificuldade. O que minha amiga me falou e que as pessoas sempre falam e que realmente funciona, gente? Escutar música em espanhol, colocar seu celular em espanhol, assistir filme em espanhol, colocar tudo em sua volta em espanhol, para que o seu cérebro e seu ouvido acostuma com o idioma, né? Eu sofria muito. Só que eu comecei a escutar muita música, eu ia trabalhar, colocava o foninho de ouvido, gente, a princípio eu não entendia nada. E eu escutava o quê? Rádio. Rádio o povo fala parecendo que é um locutor de rodeio, né? Então eu não entendia nada, mas eu colocava o foninho e ficava ali persistindo para poder meu ouvido acostumar. E eu comecei a assistir uma série, né, espanhola, e eu assisti ela do começo ao fim em espanhol. E, gente, ao princípio eu não entendia nada, eu tinha que pôr legenda do meio pro fim, e no meio eu já tirei a legenda, e no final eu já consegui compreender bastante coisa, né? Quando a gente chega aqui, o nosso vínculo, nossos contatos, por incrível que pareça, é com o público brasileiro, né? Porque é um brasileiro que às vezes te ajuda a arrumar um trabalho, às vezes você trabalha com brasileiro, você tem uma amiga brasileira. Então, gente, a gente conversa muito em português. Até hoje em dia, eu converso, por exemplo, 70% do meu dia a dia em português e 30% em espanhol. Isso dificulta... Desculpa a palavra. Mas dificulta muito, gente. Então, o que eu indico? Chegar aqui, além de escutar música, assistir filme, essas coisas em espanhol, procure fazer amizades e trabalhar com espanhol para você facilitar a fala. Com 4 meses que eu tava aqui, eu entrei no cursinho, tipo, que o governo paga, né? Que a gente fala pelo ajuntamento.
E esse cursinho, gente, na capital de Madrid e em praticamente quase todas as cidades tem esse curso. Ele é totalmente gratuito, é específico para estrangeiro, para poder aprender a falar o espanhol básico. Então eu comecei esse curso, ele era, acho que todos os dias, não recordo mais, um certo horário. E eu não tava trabalhando e tal, então dava pra me fazer. Eu tava trabalhando, mas dava pra fazer. Só que aí começou a aparecer muito trabalho, infelizmente eu comecei a faltar e tal, e não terminei o curso, né? Antes deles me expulsarem, eu já nem fui mais, porque eu sabia que não podia faltar. Aqui, além de escutar música, assistir filme, essas coisas em espanhol, procure fazer amizades e trabalhar com espanhol, para você facilitar a fala. Com 4 meses que eu tava aqui, eu entrei em um cursinho pelo ajuntamento, tipo que o governo paga, né, que a gente fala pelo ajuntamento. E esse cursinho, gente, na capital de Madrid e em praticamente quase todas as cidades tem esse curso. Ele é totalmente gratuito, é específico para estrangeiro, para poder aprender a falar o espanhol básico. Só que aí começou a aparecer muito trabalho, infelizmente eu comecei a faltar e tal, e não terminei o curso, né? Antes deles me expulsarem, eu já nem fui mais, porque eu sabia que não podia faltar. Eu saí. E então foi assim, eu aprendi um pouquinho, muito pouco no Brasil. Cheguei aqui, aprendi um pouquinho escutando música, assistindo filme. Aprendi um pouquinho nesse curso gratuito. E fui aprendendo no dia a dia, apanhando, sofrendo, o povo rindo de mim e tal, fui aprendendo. Com um ano que eu tava aqui, que as coisas começaram a melhorar e tal, eu busquei fazer outro curso, né? Eu busquei numa escola pra fazer, só porque os meus horários não batiam, porque eu trabalhava muito, na verdade eu trabalho muito, meus horários são muito restritos, então não tinha como fazer o curso numa escola. Eu procurei por classes particulares, né, que se adequavam ao meu horário de trabalho. Então, desde um ano, né, já tem 1 ano e 6 meses que eu faço classes particulares. Gente, eu tô com coceira no nariz, desculpa. E muita gente fala pra mim que é perda de tempo, né, pra que eu gastar meu dinheiro fazendo aulas particulares, se eu tô num país e blá, 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 blá. Mas, enfim, eu faço meu curso porque, gente, me ajudou muito, tá? Cacete. Me ajudou muito. E hoje em dia eu consigo manter uma conversação do início ao fim, tanto com um estrangeiro português, né, que queira falar espanhol, ou com espanhol. Eu consigo manter uma conversação do começo ao fim. Pode ser que no meio da conversa tenha uma palavra que às vezes eu conjugo um verbo errado, ou uma palavra que eu desconheça, depende muito do nível da pessoa, as palavras que ela usa, pode acontecer que eu me perca um pouquinho. Mas eu me considero hoje com uma fluência de 95%, né? 90-95%. E eu não parei de fazer minhas aulas, estou fazendo as minhas aulas, porque, gente, eu conheço gente que está aqui há 10 anos e fala portanhol. Eu particularmente, desculpa, eu acho feio isso. 10 anos é muito tempo, estando num país que fala o idioma, que tudo é em espanhol, a pessoa não aprender a falar o espanhol perfeitamente, né? Não perfeitamente, mas aprender a falar o espanhol corretamente. Então eu não quero passar por isso, né? Eu já tô há 2 anos e meio, quase 3 anos, e eu me considero que eu falo bem. E assim, o que me incentivou a querer falar o espanhol perfeito foi a questão de eu querer estudar, se Deus quiser, ano que vem eu começo. Isso é tema para outro vídeo. E também a questão de ver pessoas com 10 anos que tá aqui falando errado. Então isso que me fez eu buscar. As classes particulares não são caras. Se vocês têm curiosidade, deixa aqui que eu vou responder pra vocês. Se vocês tiverem interesse de vir pra cá e querer uma professora, eu indico a minha, muito boa. Ela é espanhola, mas ela fala inglês, francês, italiano. É um amor de pessoa, adoro ela. Beijo, Lourdes. E então, é isso, né? Gente, meu celular parou de gravar, só agora que eu vi, então eu coloquei essas fotinhas pra vocês verem e vim aqui me despedir e pedir pra vocês não esquecerem de dar o like, se inscrever no canal e ficar ligado porque tem vídeo novo toda semana, ok? Beijos!